médica da unidade de saúde de Colares, durante o ocorrido, ela atendeu centenas de vítimas, pressionada pelos militares, milicada, bando de safado nessa história aí, né? O alto comando dos milico, pressionada pela milicada a ocultar os fatos, ela mais tarde confirmou. As lesões não pareciam térmicas, eram perfurações milimétricas perfeitas que pareciam extrair algo do sangue das pessoas. Então, tem que exigir que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas abram esses arquivos, tá? Você que é tenente, sabe que o Brasil já fez uma revolução tenentista, tá? É importante lembrar, né? O alto comando não tem esse poder todo não, hein? Se você não concorda com muita coisa que faz o alto comando ali, saiba que você vive num país que já teve revolução tenentista, né? Quase que a coisa deu ruim lá pros cabeça. Então, começa a botar isso na sua cabeça, começa a criar uma minhoquinha aí na sua cabeça, que é importante, tá? Lá na frente. Tem gente lá do Exército que tá escondendo as coisas. Mandaram a médica não falar a respeito. E o cara que falou do som de catraca, ela morreu, tá? Disseram que ele tirou a própria vida, mas há muitas controvérsias. Então, as lesões não pareciam térmicas, eram perfurações milimétricas perfeitas que pareciam extrair algo do sangue das pessoas. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Quando tem grupos relacionados ao lado oculto que são mancomunados com esses seres interdimensionais, e aí eles começam a usar essas tecnologias com certas finalidades, trocar a tecnologia basicamente por fluidos, por sangue, que é o que eles querem, tá? Esses seres não são isso que você pensa, eles não são o que você está pensando, não, tá? Ah, não, eles são visitantes, guias estelares, vai nessa, guias estelares, vieram nos salvar, vai nessa, tá? A Força Aérea entra em ação. Daí a criação oficial da Operação Prato sob as ordens do Comar, primeiro comando, sei lá se é a Marinha Aérea, não sei, Comar, tá? Daí tinha o Capitão Holanda, o Irangê Holanda, que foi o comandante da missão. Inicialmente cético, ele transformou-se em um dos maiores defensores da realidade, da existência da ufologia brasileira, tá? Quando você fala ufologia, esquece homenzinhos verdes, discos voadores. Pensa assim, ó, uma investigação de uma área científica que a ciência se recusa a investigar, porque a ordem vem de cima. E daí tem uns caras independentes que têm várias crenças diferentes e vão tentar investigar o assunto. Isso é ufologia, basicamente. Então eles vão investigar as aparições dos chamados UFOs, né, que hoje eles mudaram o termo para UAPs, que é até um termo melhor, né? UFO significava objetos voadores não identificados, e UAP significa fenômenos anômalos não identificados. Então são fenômenos que são anomalias que a gente não consegue explicar, e casa melhor, né? Porque você tem muitos casos ali de orbes de luz, de coisas que não são exatamente objetos voadores, né? Parecem energias mesmo, né? Enfim, então a equipe do Capitão Holanda, do Irangê, vigiava as praias e matas com câmeras, teodolitos e gravadores. Ele relatou ter visto naves gigantescas saindo das águas da Baía de Marajó. Então, ali na entrada do Amazonas, né, basicamente. Então, o Rio Amazonas, ali você tem o estado do Pará, na parte mais a leste, e você tem o estado do Amazonas, na parte mais a oeste. Então, dentro do Rio Amazonas, ele relatou muita movimentação. O Rio Amazonas é gigantesco, né? Tem lugares que você está numa margem e você não enxerga a outra, né? Então, assim, é muito grande. E dentro do Rio Amazonas, ele relatou ter visto, ou na Baía de Marajó, saindo naves gigantescas das águas, tá? Então existiam tipos de objetos relatados em formas de charuto, que é um na vertical, discos metálicos, sondas luminosas e naves-mãe gigantes. Esses caras sempre estiveram aí, seres sempre estiveram aí. Tá? Eles não estão chegando agora, vindo lá da Casa do Chapéu, do planeta XYZ. Não, eles sempre estiveram aí, tá?
Então, eu já vou mostrar um conteúdo aqui do Flávio aqui. Flávio, já vou mostrar, tá? Que você me passou ontem. Ele tá mandando mensagem aqui, já vou ver. Então, investigação em números, tá? São mais de 500 fotografias oficiais, mais de 16 horas de vídeos gravadas, mais de 2.000 páginas de relatórios e mais de 500 testemunhas. Tá? A cronologia da missão de 77, primeiros relatos de ataques em Vigia, né, cidade de Vigia e Colares. A FAB cria oficialmente a Operação Prato. A operação é abruptamente encerrada sem explicação, porque o chefe maçom do comando militar mandou parar, basicamente. Em 1997, Capitão Holanda revela os segredos em entrevista. Tá? Então, passaram-se 20 anos, começa a revelar e aí morre, né? Então, nós não éramos os observadores, ele disse. Nós não éramos os observadores, nós éramos os observados por uma inteligência que sabia exatamente o que estávamos fazendo ali. Tá? Exatamente, é lógico, se você está lá, você é um... É como se você imaginar que você está numa fazenda, né, sentado ali na sua casa, na varanda, e de repente aparece lá no horizonte uma vaca. E aquela vaca vem na sua direção, para e fica te olhando, né? E fica te observando, basicamente. Imagina que você é a vaca e os seres que estão ali são uma pessoa na varanda. Não existe a mínima possibilidade da pessoa que está na varanda não perceber a vaca e o que ela está fazendo em algum momento, tá? Agora, é muito provável que a vaca olhe e fale assim, nossa, olha o que eu tô vendo. Só eu tô vendo aquele ser lá. Só eu tô vendo aquela varanda, aquela fazenda lá. Só eu tô vendo. Né? Então é mais ou menos isso, né? Então a vaca, na verdade, somos nós, né? E eles estão vendo que a gente está aqui. Isso é óbvio, né? Até pelo fato de que os nossos pensamentos são ondas também. São ondas vibracionais, né? São energia direcionada, possuem ondas, e toda energia é detectada. Quando você é um ser mais avançado, qual é a sua capacidade? Tecnologicamente avançado, você tem mais capacidade de detectar os tipos de energia que estão interagindo com aquele ambiente. Pode ser energia elétrica, energia magnética e outras formas, como a nossa própria atenção, nosso próprio pensamento, tá? Bom, o mistério então continua. Até hoje, parte dos arquivos da Operação Prato permanece sob sigilo. O que realmente aconteceu no Pará em 1977? Tá? Bom, então isso é importante, tá? Porque a gente estava vendo aqui essa situação aqui. Olha que interessante. E chama... Pessoal, deixa o like quem estiver chegando, por gentileza. Deixa o seu gostei aí, que ajuda a fazer com que esse vídeo seja mais divulgado. Ok? Deixa o gostei aí, por favor. Tá. Já vou mostrar, posso passar, só vou passar esse vídeo primeiro. Ó, então aqui tá o portal Colares, mostrando aqui, olha a coincidência. Mike. Deixa eu voltar aqui. Isso. Que Leão registrou um som curioso. O detalhe chama a atenção porque lembra uma descrição feita pelo coronel Uirangê Holanda durante uma entrevista sobre a Operação Prato, onde liderou a investigação militar sobre aparições e ataques de luzes que vinham do céu no fim da década de 70, no Pará. Segundo o militar, alguns dos objetos observados emitiam um ruído parecido com o de uma catraca, como uma bicicleta sendo pedalada ao contrário. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez, assim, aparecesse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta.
Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Agora. Meu Deus, Mas as coincidências Parece um barulho de máquina de lavar, né? Porque é alguma coisa girando, é um mecanismo girando ali dentro do objeto que ele está tentando ligar, basicamente. não param por aí. Outro detalhe que chama a atenção está no desenho feito por Mike após o avistamento. O esboço apresenta semelhanças com alguns registros produzidos durante a Operação Prato. Um objeto de formato ovalado e detalhes na parte inferior. Em ambos os casos, também aparece um ponto central na parte de baixo do objeto. As semelhanças entre os relatos, separados por quase 5 décadas, não comprovam qualquer ligação entre os casos, mas continuam alimentando o mistério e despertando a curiosidade de quem acompanha o fenômeno. Deu para ouvir bem ali, né? O tal som da catraca.